Olá, seja você bem-vindo a mais uma edição do Savingcast. Hoje a gente vai trazer aqui um tema super relevante para quem quer estar em cloud ou então quer reforçar a sua infraestrutura em nuvem. Como escolher as ferramentas certas de monitoramento para a sua infraestrutura. Então, vou dar uma breve introdução sobre o tema aqui, antes de apresentar quem está aqui com a gente hoje. Então, se você já perdeu uma aplicação no ar sem saber o motivo, ou ficou sabendo por um cliente que o seu site estava fora do ar, esse Savingcast, essa edição, esse episódio é para você. Então você já sabe, na prática, o valor que uma boa ferramenta, né, se aconteceu isso com você, a importância que tem, né? Com cada vez mais serviços rodando em nuvem, então, containers, microserviços, bancos de dados críticos, acompanhar a saúde da infraestrutura em tempo real deixou de ser um plus e virou uma necessidade. É nesse cenário que entram essas ferramentas de monitoramento, aliadas à estratégia, que é muito importante ter, para garantir performance, segurança e alta disponibilidade. Mas como funcionam? Quais são as diferenças, né? Os diferenciais entre elas? Temos Abix, temos Uptime Kuma, PMM Server. E como empresas podem integrar essas ferramentas aos seus ambientes? É para isso que está aqui você hoje, Davi, para contar para a gente todos esses pontos. Seja bem-vindo ao Savingcast. Obrigado, Marcos, pelo convite. Então, vamos desenrolar esse assunto aí, né? Então, vamos começar. Bom, a primeira pergunta que está aqui para a gente é a seguinte, né? Para começar, o que são exatamente as ferramentas de monitoramento e qual é o papel delas em ambientes corporativos? Certo. As ferramentas de monitoramento, elas servem hoje basicamente para fazer um acompanhamento ali do seu ambiente, seja ele só um servidor de aplicação, um banco de dados ou um ambiente mais completo. Tá? O que hoje vai diferenciar o seu ambiente, diferente do tamanho da infraestrutura em si, de um ambiente amador para um ambiente profissional, vai ser justamente esse monitoramento. Então, você vai ter o controle ali de todas as ferramentas que estão rodando, você vai ter o controle tanto da segurança do seu ambiente, quanto também para garantir alta disponibilidade dele. Então, é basicamente isso que serve o monitoramento. Tá? Hoje em dia é indispensável você ter um monitoramento da sua aplicação. Então, para dar continuidade no nosso bate-papo aqui, queria que você explicasse para o pessoal a diferença entre monitoramento de infraestrutura, de disponibilidade, o uptime, e de desempenho de banco de dados. Certo. Todas essas questões, elas são parte de um monitoramento bem feito, tá? Mas a diferença entre elas vai basicamente da sua necessidade. Por exemplo, hoje nós temos algumas ferramentas de mercado, que vamos falar sobre depois, que serve para cada uma dessas questões. O monitoramento de infraestrutura, ele seria um monitoramento um pouco mais complexo, que é para você basicamente monitorar ali o uso de CPU da sua máquina, o uso de memória da sua máquina e também o uso de segurança. Então, por exemplo, hoje nós temos ferramentas como os Zabbix, que ele vai acabar alertando você quando algo acontecer no seu ambiente em relação à segurança, como, por exemplo, uma troca de senha, então ele vai alertar ali que houve uma troca de senha, e você vai ter a possibilidade de verificar se aquela troca de senha realmente foi feita por alguém da equipe, algo certo, ou se você está sofrendo, por exemplo, algum tipo de invasão. Então, esse seria basicamente o monitoramento de infraestrutura. Monitoramento mais voltado para servidor de aplicação é para você garantir que o seu ambiente está no ar, basicamente, né? Porque boa parte dos ambientes eles são conectados a um servidor de aplicação em si, e ferramentas, como o que vamos abordar também, que é o Uptime Kuma, ele é responsável por fazer ali um check, então ele vai fazendo vários checks ali durante minutos, segundos, isso vai depender da sua configuração e da sua necessidade, mas ele faz essas verificações para garantir ali que está tudo certo, que está tudo tranquilo. Agora, mais voltado ao monitoramento de banco de dados, que foi outro tema, seria para você identificar principalmente a performance do seu banco e se está tudo certo com ele também. Então, o monitoramento de banco de dados como o PMM, por exemplo, ele vai garantir com que você consiga perceber que todas as suas queries estão sendo executadas no tempo normal, você vai conseguir identificar se teve alguma query perdida ou também se tem alguma query mais lenta sendo executada, o que normalmente acaba acontecendo em bancos de dados. E ter ferramentas como essa também é indispensável para você conseguir ter um controle do seu ambiente e não deixar seu cliente na mão. Muito bom. E para o pessoal fazer até uma pausa aqui, pedir para o pessoal
que está assistindo o nosso conteúdo aqui, não deixar de acessar o nosso site e conferir as mais de 350 ferramentas disponíveis por lá. Né? No caso, a gente tem banco de dados, a gente está falando de microserviços aqui também, estamos falando de containers. Tudo isso está disponível no nosso marketplace. O Davi já falou aqui um pouquinho sobre o Uptime Kuma, deu uma palhinha ali falando sobre os hábitos, que a gente vai aprofundar um pouco mais. Está disponível lá, você pode acessar o savingcloud.com. O link aparece, na verdade, o site aparece na tela, você pode acessar lá e conferir tudo isso. Já aproveita também, siga as nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo, que é muito importante. Sempre tem drops, alguns recortes importantes que vão para as nossas redes sociais, inclusive de SavingCast, de Talk Saving Cloud, que são 2 produtos que a gente tem aqui com especialistas, reafirmando, né, a importância da tecnologia e do serviço de nuvem. Então é importante que vocês estejam também inscritos no nosso canal para não perder nada disso. Agora que deu uma respirada aqui, a gente retoma com o tema, né? Quando a gente fala em ferramenta como os Zabbix, como o Uptime Kuma, o PNM Server, que você também citou, quais são os principais diferenciais de cada uma? Né? Em quais cenários cada uma se destaca? Certo. A diferença entre eles está basicamente no nível de observabilidade que ele vai ter. Então, por exemplo, o Zabbix, ele é uma solução, uma ferramenta mais generalista, então ele vai fazer um check geral ali do seu ambiente, porque ele tem muitas opções de configuração. Então, ele pega ali mais um todo, mais um geral, e é extremamente necessário, principalmente para grandes ambientes, com que você tem muita coisa a ser monitorada, por exemplo. O Zabbix ele vai acabar monitorando cada uma dessas coisinhas quando configurado. Então, ele é extremamente indispensável, porque ele é mais geral. Então, mesmo que você tenha outras ferramentas de monitoramento rodando junto, você precisa do Zabbix para conseguir ter uma visão geral ali da sua infraestrutura, do seu ambiente. Tá. Agora, referente ao Uptime Kuma, né, como eu tinha dito, ele é mais utilizado, ele é muito importante para o monitoramento de aplicações, por exemplo. Então, uma aplicação, como que ele vai trabalhar, né, fazendo esse monitoramento? O jeito mais comum é ele ficar fazendo requisições ali no seu servidor de aplicação, então requisições GET, POST, PUL. Ele vai fazendo essas requisições e testando o tempo que essa requisição demora para retornar para o servidor. Então, por exemplo, se ela está demorando ali mais ou menos entre 500 milissegundos para baixo, provavelmente está tudo certo com o seu ambiente, então ela vai fazendo esses testes. Se demorar 2, 3 segundos ou ter um timeout, é aí que você tem que dar uma olhada no que está acontecendo. Então, o Uptime Kuma, eu diria que ele é mais um testador de disponibilidade, tá? Sendo bem generalista mesmo. Uhum. Agora, o PNM Server, ele é mais focado para banco de dados em si, então ele vai fazer monitoramento ali de um Postgres que você tem, de um MySQL, por exemplo, que são os mais utilizados, né? E fazendo esses testes, ele vai conseguir identificar ali todo o processo do seu banco, toda a esteira que está acontecendo no seu banco. Então, por exemplo, a execução de queries, a execução de selects, né, as consultas e tudo mais, é o PNM que ele vai identificar principalmente o tempo de resposta que o banco está tendo para retornar essas consultas. Então, você analisando ali o tempo de resposta que o banco de dados está tendo para realizar essas consultas ou qualquer uma das execuções que você fizer, você consegue ter uma base de como está o desempenho do seu banco, se ele está bem otimizado, entre outras questões. Tá? Bacana. Agora, para quem, né, não usa ou já usa a nuvem e pretende utilizar essas ferramentas de monitoramento, quais são os benefícios de adotar essas soluções já prontas no marketplace da Saving Cloud? Certo. Os principais benefícios estão na facilidade que é para instalar esses serviços. Então, vou utilizar os Zabbix e o PNM como exemplo, porque eles são um pouco mais chatinhos aí de fazer a instalação. Fazendo no marketplace da Saving Cloud, você consegue fazer tudo basicamente apertando o botão. Então, é você ir ali no marketplace, selecionar a ferramenta de monitoramento que você quer, instalar, ele já vai criar um ambiente para você, tudo pronto, configurado, tá? Vai enviar os dados de acesso ali no seu e-mail para você ter acesso ao painel de admin. E também tem um add-on chamado principalmente do Zabbix, que é o Zabbix Agent, que normalmente você teria que instalar ali na mão,
tá? Então você teria que instalar todas as bibliotecas dos Zabbix, você teria que instalar o serviço do agent em si, e fazendo pela Saving Cloud ali através do painel, você consegue fazer a instalação desse agent no ambiente que você quer monitorar, né, na instância que você quer monitorar. Também só com um clique ali ele já vai instalar certinho e depois só fazer as configurações individuais, tá? Outra questão também, né, o outro exemplo que eu daria seria do PMM, porque o PMM ele tem integração direta com o Grafana, que é como se fosse um visualizador ali de monitoramento. Então o Grafana ele junta várias ferramentas de monitoramento, você consegue ali organizar isso direto pelo Grafana. E o PMM, por ele ser integrado com o Grafana, muitas das instalações você teria que fazer manualmente ali via console. E fazendo também pelo Marketplace da Saving Cloud, é basicamente dando cliques ali, apertando o botão e já está tudo certinho configurado e otimizado para a nossa infraestrutura. Muito bom. E aproveitando, falando aqui sobre quem não está na nuvem, né, e quer conhecer um pouco mais, nós lançamos recentemente um curso de introdução à nuvem, que está disponível gratuitamente aqui na nossa descrição. Você pode acessar, conferir, se inscrever, se matricule e faça. São 4 horas e meia de curso que vão fazer com que você entenda ainda mais sobre essa infraestrutura, como você pode otimizar ainda mais a sua aplicação estando em nuvem. É gratuito, aproveite, tá bom? Vamos para a última pergunta, então, para encerrar o nosso Saving Cast de número 35, anotado aqui. Qual seria a sua recomendação para quem está começando, né, agora e quer montar um ambiente de monitoramento eficiente? Certo. Vai depender um pouco da necessidade que você tem. Por exemplo, se você quer criar somente uma aplicaçãozinha ali simples, sem muita dificuldade no geral, seria indicado utilizar o Time Kuma, porque ele é muito simples de se gerenciar, tá? Ele realmente não tem segredo. Então é excelente ali para iniciantes. Através dele você também consegue configurar ali alertas para você receber via WhatsApp, via Telegram, o que você utilizar, o que você quiser utilizar para ser alertado quando algum problema acontecer. Então o Time Kuma seria excelente ali para iniciantes e também começar a aprender ali um pouquinho mais sobre as outras ferramentas, como o PMM, por exemplo, eu colocaria ali ele num ranking de segundo lugar de mais fácil de se utilizar. Porque também é uma interface bonitinha ali do Grafana, então você consegue, só adicionando os dados ali da aplicação que você quer monitorar, do banco, no caso, que você quer monitorar, ele já tem uma cadeia de configurações pré-prontas para você já ir utilizando. Então não tem tanta dor de cabeça assim, para você começar a fazer o monitoramento efetivo do seu ambiente. E em terceiro lugar, né, que seria os Zabbix, que eu considero pelo menos de nível de dificuldade. Dificuldade eu digo por necessidade de configurações extras. Os Zabbix ele também tem alguns templates ali que você pode utilizar para monitoramento, só que precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque como ele é muito generalista, para você conseguir fazer um monitoramento específico do que você quer, você tem que fazer algumas configuraçõezinhas ali. Então, para iniciantes, eu recomendo seguir pelo menos essa ordem, tá? Outra questão também, documente o que está sendo monitorado, tá? Então, tem alguma documentação falando, ó, esse serviço está monitorando essa aplicação, esse serviço está monitorando esse banco de dados, porque para a organização, depois, para você conseguir fazer o controle ali dos seus monitoramentos, né? Isso é completamente essencial. Imagina que, assim, fazendo uma analogia mais simples aqui, imagina que o monitoramento ali é as luzinhas que tem no painel do carro. Então, ele vai te avisando quando está com algum problema de superaquecimento do motor, algo do tipo. Então, utilizar o monitoramento é extremamente essencial. E, novamente, é isso que vai diferenciar o seu ambiente, independente do tamanho dele, de um ambiente amador e um ambiente profissional. Acho que alerta nunca é demais, né? A gente saber o que está acontecendo ali, poder visualizar para agir o quanto antes, para que os nossos clientes, né, no caso de quem está assistindo, da gente mesmo, possa atender ali e suprir a necessidade o quanto antes, né? Para que não cause um problema ainda maior. Exato. Imagina o desgaste que você pode evitar que seus clientes tenham com eles percebendo que alguma coisa caiu, né? E você sendo avisado pelos seus clientes.
você ter esse tipo de monitoramento é extremamente importante para principalmente você descobrir o problema antes do cliente descobrir, né? Então você já tem mais tempo ali para agir em cima do problema e também muitas das vezes premeditar esses problemas. Então você consegue, com base ali numa análise, uma análise que ele vai avisando, né? O uso está em 50%, o uso está em 75%, por exemplo. Então você consegue já ir estabelecendo métricas ali para saber quando agir antes do problema acontecer. Tá? Então o monitoramento ele é realmente necessário, principalmente nos dias de hoje. Tá? Sim. Muito bom. Davi, agradeço a sua participação. Deixo o espaço aberto para você se despedir do pessoal que assistiu o nosso podcast aqui hoje, e aí eu encerro depois. Tá ótimo. Muito obrigado pela atenção. Tá? Mais conteúdos como esse, né? O Marcos vai falar, você encontra aqui no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. E é isso, muito obrigado pela atenção e vamos monitorar aí os ambientes, porque nossos clientes gostam disso. É um diferencial. Exato. Obrigado, pessoal, que assistiu até aqui. Não deixe de acessar o nosso site, conferir todas as soluções disponíveis na nossa cloud, savingcloud.com. Redes sociais, já falei e reafirmo, todas elas, @savingcloud. É só acessar lá, conferir, não perder nenhum outro conteúdo. Se inscreva no nosso canal também, obviamente, para não deixar de participar da nossa comunidade e também dos nossos conteúdos. E se você tem alguma sugestão de conteúdo, alguma sugestão de tema, aproveite e comente aqui embaixo também. Obrigado por assistir, né, por ser nossa audiência. Até o próximo Savingcast. Eu vou Talk Saving Cloud.